Olá, Capricórnio, tudo bem com vocês? Essa é a sua leitura. É uma energia coletiva, pega aquilo que fez sentido, o restante é só deixar fluir. Não vai vibrar com o momento de todos, façam as adaptações. Pode estar espelhado falando de ti ou de outra pessoa, basta inverter os papéis, utilize a intuição. E a mensagem é válida para o instante em que você nos encontrou. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou Bruna Mercioli. A amizade, a sabedoria, a riqueza, o deslocamento. Tem uma decisão que vai fazer um movimento de giro na sua vida. E você está sendo direcionada a tomar essa decisão de forma silenciosa. Você vai fazer um movimento aonde ninguém vai saber o que você vai fazer, para onde você vai. Você vai selar o seu campo energético, a sua casa, a sua mente, o seu espaço íntimo, né? Você vai fechar aqui o seu espaço íntimo. Somente pessoas muito íntimas e de extrema confiança vão estar perto de você. Tem uma mudança dentro do seu campo espiritual também. Um movimento que a espiritualidade está fazendo para levar você para perto de pessoas verdadeiras, de pessoas que têm algo bom para te oferecer. A espiritualidade vai colocar pessoas muito boas nos seus caminhos. Você vai se conectar com uma família de alma aqui. E você está sentindo esse chamado, você está sentindo que tem uma fase muito legal se aproximando para sua vida, se aproximando de você, que tem uma fase especial. Você sente como se algo importante fosse acontecer. Esse sentimento é esse aviso, né? É essa sincronicidade que você está tendo com sinais, pequenos sinais. Você está prestando atenção aos detalhes. A sua espiritualidade está te sinalizando. Deus, ele está te mostrando. Capricórnio, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua vida. A espiritualidade está falando para você que vai mudar a sua vida. É que como você já sofreu tanto, você não está conseguindo mais nem acreditar. Você perdeu um pouco a fé, a esperança de tanto sofrimento, de tanta decepção, de tanta dor. Só que uma parte da sua consciência sabe que isso vai acontecer. É aquele pressentimento intuitivo, emocional, psíquico e espiritual. É aquela sensação de certeza absoluta que isso vai acontecer. E essa fé do tamanho de um grão de mostarda, como diz Deus Pai, que está fazendo esse movimento na sua vida. Por mínima que seja a sua fé, por mais desesperançoso que você esteja, tem uma parte de você que ainda se segura nessa porcentagem pequenininha de fé. É o pote de ouro no fim do arco-íris. É a espera de dias melhores, de tempos melhores. E tem um vínculo aqui com alguém que não acabou. Esse vínculo, ele vai ser para sempre entre vocês. Só que essa pessoa, ela precisa aprender a te valorizar. E ela vai aprender, porque tem um amadurecimento aqui. E essa pessoa, ela tem muita inteligência. É alguém muito inteligente. As coisas não vai passar despercebido. Porque é alguma coisa que aconteceu e você acredita que vai ficar dessa forma. Não vai ficar assim, não. Porque a espiritualidade está lapidando o olhar intuitivo dessa pessoa.
Se tem alguma coisa que ela não viu, ela vai ver. Ela já está começando a enxergar algumas coisas. Mas agora ela vai começar a enxergar muito mais. Porque a tendência é que uma coisa vai ligando na outra, e na outra, e na outra. Essa pessoa, ela vai montar as pecinhas do quebra-cabeça. Ela vai juntar as peças. Ó, clareza. Iluminação. Essa pessoa tendo uma clareza. Esse diamante aqui é o seu valor. Essa pessoa vendo que você é uma pessoa que você tem um valor enorme. Essa situação afastou vocês? Tirou essa pessoa de perto de você, tirou você de perto dessa pessoa? Só que as coisas vai clarear, a mente dessa pessoa vai clarear. Ela vai conseguir enxergar. Ela está dentro de um processo de despertar. Ela está começando a se movimentar para essa clareza. Está tendo uma mudança de curso aqui. Essa pessoa, ela foi iludida. Ela foi enganada, essa pessoa. Só que quem intermediou essa situação, ó, a colheita do inimigo chegou. A colheita do inimigo chegou. Agora é o momento de acertar as contas, né? Quem intermediou aí essa situação, quem afastou vocês, vai ter que acertar as contas aqui, ó, com o plano espiritual, porque a cobrança chegou. A fatura chegou, agora essa pessoa vai ter que pagar, vai ter que arcar contas, né? Porque o julgamento dessa maldade, dessa situação que foi criada, porque aqui teve uma situação que foi criada. E acalme o teu coração, porque aqui vai ter uma energia muito forte de reconciliação e de perdão. O Espírito Santo pousando sobre essa situação e a justiça divina entrando nessa causa. E é justamente esse vínculo forte que existe entre vocês e esse perdão que você vai liberar, bem como esse perdão que essa pessoa vai liberar também, é a compreensão de que essa pessoa, ela não estava num estado consciente 100%. Tudo bem, ela fez uma escolha errada. Essa pessoa, ela vai ter que arcar também com as consequências da escolha que ela fez, porque ela não foi de inocente nessa história toda, ela teve o livre-arbítrio dela, mas ela teve uma influência, e o peso dessa influência contribuiu para essa escolha. Então, houve aqui uma persuasão, uma manipulação, né? Essa pessoa, ela caiu de iludida numa situação, ela fez uma escolha errada. Então foi 50% dessa pessoa pelo livre-arbítrio e 50% de quem ficou na cabeça dessa pessoa. Só que o peso maior vai ser de quem teve essa intenção de destruir vocês, ó. Quem teve essa intenção perversa, que infelizmente, gente, existe pessoas assim. Infelizmente. Né? São aí os nossos irmãos, as nossas irmãs sem luz, que ainda estão num processo de talvez tentar se encontrar, ou então simplesmente são pessoas ruins mesmo. São pessoas que já entraram ali na integração com o próprio mal mesmo, né? São pessoas ruins. Só que o mais gratificante de toda essa situação é a compreensão que você e essa pessoa vão ter disso. Então, o que vai trazer libertação, o que vai trazer equilíbrio e reconciliação é essa consciência, tanto sua quanto dessa pessoa. Então vocês vão conseguir ter essa empatia, né, pelo vínculo forte que vocês têm. Vocês não vão querer perder a história de vocês, o afeto, o amor, a presença. Porque o que vocês têm é uma coisa que ninguém tira de vocês. Ninguém tira. Pode ter interferência, pode ter gente com ruído, falando, sabe? Pode ter magia, pode ter feitiço, pode ter o que for.
O vínculo de vocês é um espaço, é um campo dentro do coração e da alma de vocês que o inimigo, que essa pessoa aqui, ó, secundária, não consegue entrar. E essa é a raiva dessa pessoa. Porque por mais que ela faça, por mais que ela movimente os pauzinhos, ela não consegue mexer nesse campo sentimental de vocês dois. Ela não consegue mexer. Ó, aqui saiu a oração invertida. Essa pessoa, ela sabe da sua fé e ela sabe da fé dessa pessoa também. E ela tá tentando um contra-ataque aqui para neutralizar as orações de vocês. Só que o que essa pessoa não sabe é que a sua espiritualidade é uma espiritualidade muito forte. Muito forte. É muita luz. É muita força que existe nas suas orações, porque o poder das suas orações, o poder das orações dessa pessoa, e mesmo que essa pessoa ela esteja afastada da fé dela, você tá no propósito, porque você vai resgatar essa pessoa. Você tem um chamado, você tem um propósito aqui, né? E você tá bem acolhida. São Miguel Arcanjo te acolhendo, te amparando. Aqui tem guia, mentor espiritual. Tem forte aqui a energia de Xangô também, tá? Tem uma espiritualidade de justiça na sua vida. Tem justiça divina aqui. Justiça forte, divina. Então, tudo que tiver de interferência na visão dessa pessoa, impedindo ela de enxergar a realidade, vai ser limpo, porque, ó, Deus, ele tá abrindo os caminhos, tá abrindo os olhos dessa pessoa. Deus, ele tá tocando no coração dessa pessoa. Ele tá limpando aí essa bagunça toda que essa pessoa inimiga aqui fez, que essa pessoa secundária fez. Então, teve uma desordem, teve uma bagunça aqui, mexeram no campo de vocês, mexeram aqui na história de vocês, mas calma. Calma que o processo ele tá rolando, as coisas estão acontecendo. E na verdade, a raiz de tudo isso já tá, ó, perdendo força, né? A raiz está apodrecendo, a raiz dessa situação, isso que fizeram com vocês, criou uma raiz. Só que essa raiz, ela tá apodrecendo, tá perdendo a força. E essa pessoa, ó, ela já tá começando a se questionar muitas coisas. Ela tá se perguntando, será que eu fiz a escolha certa? Mas, gente, que calha d'água foi essa? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo com essa pessoa? O que eu tô fazendo da minha vida? Essa pessoa, ela tá questionando a própria escolha que ela fez. Porque, ó, São Miguel Arcanjo, bem como a espiritualidade de luz aqui dessa pessoa, já tá começando a limpar o campo de visão dela. Para alguns aqui teve trabalho espiritual, teve oferenda e trabalho espiritual. Só que a espiritualidade está tirando tudo isso aqui, porque agora o exército de Deus Pai entrou na história. Deus ele está fazendo justiça. O Espírito Santo está revestindo essa pessoa de clareza e de verdade. E essa pessoa, pouco a pouco, ela vai compreender esse processo. Pouco a pouco ela vai entender, ela vai compreender. Peraí, gente. Pronto, tá desalinhado. Ó, ó os virginianos de plantão aqui, né? Pouco a pouco, ela vai compreender esse processo, ela vai entender. E quando a ficha dessa pessoa cair, quando ela perceber o que ela fez, ó, ela vai fazer um novo movimento para uma escolha totalmente diferente. Então essa pessoa, ela vai mudar o rumo das coisas, ela vai sair desse estado que ela tá e ela vai se movimentar, ó, para você. Porque você é uma pessoa que sempre quis o bem dessa pessoa, você sempre quis o melhor. Tudo que você fez foi por amor. Tudo que você fez foi por amor. E você teve que renunciar em um determinado momento. Você teve que abrir mão dessa pessoa por causa dessa situação. Só que permaneceu vivo, vivo dentro de você, essa esperança da justiça ser feita.
As de copa. Gente, quanta energia de reconciliação e de perdão aqui. Muita energia de perdão e de reconciliação. A imperatriz. O acolhimento, a fertilidade e o crescimento. Essa situação, ela vai aproximar vocês em um nível de muito mais intimidade e profundidade. Vocês estão passando por uma purificação desse sentimento. Algumas coisas estão sendo equilibradas e ajustadas. Quando essa situação acabar, quando tudo isso acabar, que vocês finalmente tiver vitória, tiver aqui, ó, êxito, porque vocês vão ter uma vitória, tá? Vocês vão ter uma cura dentro do amor, dentro do afeto, do relacionamento. A forma como vocês vão ter cuidado, carinho e a entrega do amor um do outro vai ser diferente. Vai ser aquela forma assim mais natural e vai ser algo muito mais incondicional. Então tudo que limitava vocês antes, tudo que vocês traziam de limitação chega ao fim. Então se vocês tinham, por exemplo, uma limitação com relação a status, né, a aparência, a manias, padrões, recursos, tudo que vocês tinham que entrava como superficialidade, vai sair, porque a mentalidade de vocês, ó, vocês voltam com uma mente nova, com uma cabeça nova. Porque aqui foi feito um reset. Esse processo vai gerar um reset na mente de vocês. A forma de enxergar um ao outro vai ser diferente. Vocês vão querer cuidar desse relacionamento com muito carinho, com muita doçura, com muito cuidado, para não acontecer a mesma coisa, né? Dando atenção total, ó, se entregando, vocês vão se entregar muito. Dando total atenção para outra pessoa, estando presente com mais frequência. Porque o perrengue que vocês passaram foi forte. Foi forte. Foi difícil. Está sendo difícil para alguns, vocês estão vivendo esse processo, para outros, vocês estão chegando no fim desse ciclo, desse processo de dor. E a cabeça dessa pessoa, ela tá numa fase, numa dinâmica de começar a perguntar muitas coisas, se questionar muitas coisas, sabe? Será que é isso que eu queria da minha vida? É aqui que eu tenho que estar? O que eu tô fazendo? Por que eu abandonei aquela pessoa? Por que eu saí daquele lugar? Por que eu abandonei aquele trabalho? Por que eu fiz isso? Essa pessoa tá começando a perguntar para ela mesma, por que eu fiz isso? E ela não tá entendendo. E ela tá começando a ter consciência que teve algo maior. Ó, 5 de ouros. Essa pessoa tá entendendo que teve uma grande perca, porque essa pessoa, ela renunciou a algo muito especial que ela tinha, né? Um grande amor, uma família, uma grande amizade, um grande vínculo. Essa pessoa renunciou por causa de intermédio de gente ruim aqui que tentou passar a perna, passar rasteira em alguém, passar rasteira em vocês, em um ambiente, em um trabalho, dentro de um relacionamento. Três de paus. Só que essa pessoa, ela tá olhando pro futuro, né? Ela olha assim, ela não quer olhar muito todo esse caos que aconteceu, ela tem consciência dos erros dela, ela tem já essa lucidez, esse estado de consciência, mas agora ela não quer focar mais no que aconteceu, no que foi feito, né, no que foi perdido. O objetivo dessa pessoa, o foco dessa pessoa é em tentar superar essa dificuldade junto com você, do seu lado, é reconstruir a história de vocês.
É dar a volta por cima dessa situação. Esse é o objetivo dessa pessoa. Qual que é a mensagem que nós temos? A crença de que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. Essa é a raiz do sofrimento nas relações humanas. Vocês vão encontrar um ponto de felicidade completo, porque aqui, para fechar esse ciclo, vocês vão entender que essa felicidade vocês podem encontrar dentro de vocês. Teve aqui também uma quebra de expectativa, uma frustração, né? Alguma coisa que foi colocada uma grande expectativa. Idealizou muito aquela pessoa de uma tal forma, de um jeito, e aí percebeu também que não era nada disso. E nessa reconciliação, vocês vão perceber que essa parte de colocar a expectativa do outro, essa responsabilidade de colocar no outro sobre a sua felicidade, também é algo que tem que ser trabalhado, que tem que ser aprimorado, melhorado, né? Só que o legal disso tudo aqui é essa consciência. É a consciência de que isso precisa ser ajustado. E quando você tira do ombro do outro a responsabilidade pela sua felicidade, você aceita melhor as falhas, os erros, as imperfeições do outro, né? A força. Você aprende a lidar. E aí você aceita a pessoa na essência como ela é, exatamente como ela é. Não querendo que ela se torne algo diferente. Ou não querendo que ela mude, né? Quem ela é, os gostos, as vontades, os desejos. E isso daqui vai trazer uma relação muito equilibrada para vocês dois. Porque isso daqui era a maior dificuldade que vocês tinham para ter uma harmonia dentro do relacionamento. E agora vocês encontraram, de fato, a chave da porta da felicidade, né? Tirar dos ombros do outro as idealizações ou as expectativas do que você quer que o outro seja. E vocês vão superar as diferenças, superar as falhas, e tem aqui um trabalho mútuo, um trabalho conjunto. Vocês aliados muito mais unidos, a relação muito mais forte, e uma possibilidade nova para este casal, para esse ambiente, para essa causa ou para essa situação. Uma chance nova para vocês. É isso que eu vejo para vocês, Capricórnio. Tchau, até a próxima.